O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com confiança em Jesus que a Igreja reza pedindo sacerdotes. Reza pedindo vocações para a colheita. Nós já vivemos a colheita da fé em muitos tempos da vida da história. Hoje não é nem a primeira e nem será a última colheita. Por sinal, porque a última colheita será feita pelo próprio Cristo quando ele vier na sua glória. Não somos os primeiros trabalhadores da messe, nem seremos os últimos. Mas neste tempo, também é necessário que esta cura de Deus chegue a muitos corações. Por isso precisamos de padres, precisamos de bispos, precisamos de diáconos, precisamos de missionários e missionárias, homens e mulheres consagrados a Deus a serviço do Evangelho. A Igreja é chamada a ser portadora desta notícia de salvação que é o próprio Cristo. Os discípulos de Jesus são chamados a ser estes cuidadores de almas. É verdade, o sacerdócio ministerial na Igreja, portanto, os padres e os bispos têm esta missão entranhada no seu ser, esse chamado, que é o chamado de compadecer-se das ovelhas, como Cristo se compadecia das suas ovelhas. Há muitas curas que a humanidade precisa, há muitas curas que a vida humana precisa, mas existe uma cura que é fundamental e essencial, e é a cura da alma, é a cura do coração, é a cura do pecado, é a cura que nos aproxima da presença de Deus, é a cura que abre os ouvidos para ouvir, a boca para falar e o coração para sentir. Ouvidos para ouvir a Deus, boca para falar das maravilhas de Deus, coração para sentir a presença de Deus. Esta é a obra da graça. Esta cura e o desejo de Deus é que
esta cura chegue às ovelhas que estão cansadas, abatidas, desgovernadas. Ovelhas que estão abatidas porque acabaram colocando a sua confiança em quem não tinha o poder de aliviar o fardo do peso de suas costas. Primeira leitura, o profeta Oséias dirige da parte de Deus esta palavra ao povo de Israel, de modo especial ao povo do norte de Israel, dos arredores de Samaria. E ele vai dizer: ora, vocês colocaram a confiança naqueles que não tinham o poder de salvar vocês. Vocês acreditaram nos homens e não em Deus. E sim, é verdade, podemos esperar muito dos homens, mas de Deus podemos esperar o que Ele quer nos dar e que homem algum pode fazer, que é a cura do coração, é a cura da alma, é a cura das dores e das doenças que fazem com que a vida humana se acabrunhe sob o peso da sua própria cruz. Por isso, nós somos convidados a ir até Jesus. E esta palavra do salmista também é para nós hoje, não é só para o povo do norte de Israel, em Samaria. Ir até Jesus para receber dele o que ele quer nos dar. É curioso porque quando os fariseus veem Jesus fazendo milagres, eles vão dizer: olha, ele expulsa os demônios pela força do próprio demônio. Em outra passagem, Jesus vai dizer: nossa, que incongruência, vocês não entendem porcaria nenhuma, porque se o demônio, se o diabo está dividido contra si mesmo, ele está derrotado, porque está destruindo o seu próprio exército. Agora, se vocês acreditam que é pelo nome de Deus, pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, que eu os liberto, então a salvação chegou na sua casa, a salvação chegou até vocês. Infelizmente, havia muitos corações fechados. E hoje não há menos. Em todos os tempos da vida do mundo há corações fechados para a obra que Cristo quer realizar. O problema é como está o nosso, né? Em quem nós pomos a nossa confiança? Quem é que pode realmente realizar o que a nossa vida necessita? Quem é que tem condições de enxergar e de curar esta mudez que nos impede de cantar as maravilhas de Deus, de nos alegrarmos com aquele que é Senhor da nossa vida? A gente vive num mundo com tantas opiniões, mas não se vive com opiniões, se vive com convicções. Eu não acredito nisso. Bom, você tem liberdade para não acreditar, e há uma multidão que não acredita, mas a fé que nós aprendemos de Jesus, ela é de fato uma fé nutrida de uma convicção de fé, de uma experiência profunda, que coloca um alicerce divino na nossa vida. Não é uma mera opinião, nós não estamos atrás da opinião dos homens. Nós seguimos uma pessoa que mudou a vida do mundo e que deixou um rastro, um testemunho, por meio daqueles que o viram ressuscitado e o tocaram ressuscitado, como Tomé o fez e os outros apóstolos. E é exatamente a partir dessa experiência de fé, desta convicção de fé, que nós colocamos a nossa vida diante de Deus e o buscamos como aquele que tem todas as respostas e carrega todas as graças. Confia, Israel, no teu Senhor. Confia, povo de Deus, em Jesus Cristo. Escuta a sua palavra e deixa que ela cure o coração. Amém.